Olá pessoal, sou o pastor Leandro Silva. Quero começar esse vídeo aqui dessa série Leitura Obrigatória com meus alunos, as ovelhas, da igreja e também colegas pastores, sobre os livros, leitura obrigatória, livros que todo aluno, todo crente, todo pastor precisa ler, Quero começar com os clássicos que fizeram a minha cabeça. Você não tem livros aí que você já leu, que fizeram a sua cabeça? Então esses são os clássicos que fizeram a minha cabeça. Talvez não seja aqueles livros que você gosta, talvez livros que você não acha assim tão clássicos, mas para mim foram, e para muita gente foi da minha idade, nunca seja velho, tal. Mas são livros importantes que eu quero sugerir para você, tá certo? Vou começar com esse aqui, Vou começar com esse aqui, O Discípulo, do Juan Carlos Ortiz, que já foi editado como Ser e Fazer Discípulos, por outra editora. Esse aqui da editora Betânia. Muito bom, gente, esse aqui. Quem não leu esse aqui sobre discipulado tem que ler. É um livro clássico. O autor é um argentino, e ele fala sobre a questão do discipulado, assim, propriedade. E tem uma passagem interessante que ele fala que o discipulado tem que ser, como na nossa vida, como uma carne, e ao ser digerida tem que se tornar no nós mesmos. Então ele faz uma hipotética conversa entre a carne e ele, então o corpo querendo dissolver a carne para ela se transformar, em Juan Carlos Ortiz, e a carne falando: não, eu quero continuar carne, quero continuar a minha individualidade. E aí ele usa essa ilustração, essa analogia para falar essa questão de que o discipulado é isso, é deixarmos de ser nós mesmos e tornarmos-nos cada vez mais como Cristo, Então, muito bom esse livro aqui, você tem que ler, você tem que gostar, tá bom? Outro livro aqui é o Celebração da Disciplina, do Foster, Richard Foster. Quem não conhece esse livro, Esse aqui já é uma edição nova, inclusive é uma edição de comemoração, mais de 1 milhão de exemplares vendidos, Eu li na época do seminário, muito boa edição. Estou relendo aqui, está até marcado aqui, estou relendo. E o que dizer desse livro? Fala das disciplinas espirituais, meditação, jejum, oração. E eu quero destacar aqui a solitude, nesse livro aqui que eu aprendi a solitude. Você está sozinho no momento, só você e Deus. Não é coisa só para alguns, é uma disciplina espiritual mesmo. O próprio Jesus fazia isso. Então o Foster, ele tem muito a ensinar você que precisa aí disciplina espiritual, oração, jejum, precisa entender melhor o que é isso, até pregar na sua igreja, Eu já fiz isso, peguei alguns temas e preguei na igreja. É tremendo esse livro aqui, você precisa ler, leitura obrigatória. Fator Melquisedeque, o que dizer desse livro, hein? Meu Deus do céu, se você não leu esse livro aqui, você não sabe, muita coisa aí do meio evangélico, Don Richardson, ele tem outros livros também, mas o mais famoso dele, sem dúvida, é o Fator Melquisedeque. Esse livro aqui é um divisor de águas, Se você não leu ainda, existem pessoas antes de ler esse livro e outras depois de ler esse livro, É um divisor de águas, assim. Principalmente você que é novo na fé, ou está começando a estudar, leia esse livro, Fator Melquisedeque. Eu mesmo, quando eu li, para mim foi um clássico que fez a minha cabeça mesmo, porque quando eu li, eu tinha aquela ideia, de que a Bíblia começa de Moisés para frente, e a história da Bíblia, a história de Deus era só de Moisés para frente, quando na verdade não, vem muito antes, E o autor, ele coloca essa questão de que Deus colocou uma assinatura, do seu evangelho em todos os povos, Testemunho de Deus nas culturas através do mundo. Ele faz pesquisa, ele prova, com pesquisa, de que realmente Deus é o Senhor da história. Ele coloca pistas para o ser humano, aqueles que querem realmente louvar e adorar o nome do Senhor, aqueles que querem entender que Ele é o Senhor da história, podem fazer isso através da sua própria cultura, não precisa importar isso de outra cultura. Então o livro, esse é leitura obrigatória, gente. Se você não lê esse, nem vem falar comigo. Igreja com Propósito, Rick Warren. Que falar desse camarada aqui, Esse também é outro clássico que fez a minha cabeça. Esse aqui já é uma outra versão, que eu já comprei.
Eu lembro que eu comprei a primeira versão que saiu em 95, dei um pro meu pastor, né? Comprei um para mim e eu li. Quando eu li esse livro, gente, pirei o cabeção. Esse livro aqui é muito bom. Você que é pastor, você que quer ser pastor, os seminaristas aí, meus alunos sabem, né? Eu sempre peço de leitura, né? Então, gente, Rick Warren, né? Que dizer dele, né? Uma igreja com propósito, esse livro bom, você que é pastor, como eu estava falando, tem que ler. É uma experiência dele, lógico, né? Ele como pastor nos Estados Unidos, com todo um contexto cultural diferente, né? Se não você aplicar totalmente aqui no Brasil, talvez não vai funcionar. Mas os princípios que ele estabelece, né? O pastor Ari Veloso, que já faleceu, ele coloca depois de Atos, que está o melhor e mais prático, mais rico ensino sobre o crescimento da igreja. E realmente aqui te dá uns insights, assim, uma coisa fenomenal. Foi um livro que iniciou um movimento, né, na igreja brasileira, mundial, né? Surgiu as igrejas de CP, Igreja com Propósito, que aqui no Brasil a mais expoente é a igreja PIB, né? São José dos Campos, pastor Carlito Paz. Muito bom, tem até uma rede Inspire, tem um monte de coisa baseada nisso, outros livros, né? Então você que não leu, você tem que ler, né? Quando esse aqui é clássico, leitura obrigatória, mesmo que você não goste do Rick Warren, tem muita gente que critica ele também. Eu sou dessa opinião, leitura obrigatória não é para gostar ou deixar de gostar, né? São livros que fizeram a minha cabeça. Eu não concordo com tudo com ele, né? Não dá para aplicar tudo, mas você tem que ler, cara, tem que ler, porque esse negócio de que alguém fala mal e você não lê, né? Somente livros expoentes como esse, muita gente vai falar mal, vai falar que não é de Deus, mas para você não ir na conversa dos outros, você tem que ler, tá certo? Então leia aí Rick Warren, Igreja com Propósito, hein? Leitura obrigatória. Na carona do Rick Warren, né, do Igreja com Propósito, ele também escreveu esse Uma Vida com Propósito, que também é clássico, muito bom. Aqui já é voltado para a pessoa, para o individual, mas ele fala, né, você não está aqui por acaso. A princípio, quando eu li a primeira vez, eu achei que era meio autoajuda, achei que, meu Deus, muito meloso, mas assim, quando você termina de ler, você fala, poxa, esse livro realmente é um norte, dá um norte, né, para a vida. Ver se você está desanimado, está querendo desviar da fé. Tem gente aí, né, você pastor aí, que você está vendo uma pessoa que está meio assim desviada, compra esse livro aqui, dá para ela, entendeu? Que fala para ela ler, porque realmente ele dá um norte, responde algumas questões, dúvidas. Deus falou muito comigo quando eu li a primeira vez, depois apliquei na igreja. A gente fez aquela campanha 40 dias, né, com propósito, usamos esse livro aqui, muito bom. Quero refazer isso em outros lugares também. Então você tem que ler, né? Também um livro clássico dele, já vendeu mais de 1 milhão aí, né? Esse aqui é leitura obrigatória, você tem que ler mesmo. Fala daqui que surgiu aquela coisa do molde, né, da forma, como que Deus te formou. Ele é colocado assim com pensamentos por dia, você pode ler ele todos os dias para aplicar, que nem um devocional, né? Ou se você for fazer a campanha na sua igreja, você pode dar para o pessoal ler, né? O pessoal, cada um adquire o seu, lê por dia, e no dia do culto você prega em cima do capítulo do dia, né? E faz um encerramento, tá? Muito bom. Isso aqui é um livro assim que é animador, encorajador, né? Acho que a palavra é essa, encorajador, leitura obrigatória. E na carona também do Rick Warren tem o A Transição. Esse livro aqui foi meu livro de cabeceira, porque esse pastor Dan Sutherland, né, A Transição, o livro dele, ele pegou os princípios do Rick Warren e aplicou na igreja dele. Então mostra, né, em 9 anos o que aconteceu uma igreja fora, né, a Saddleback, a igreja do Rick Warren, como que uma igreja pode utilizar, né, os princípios na sua igreja local, e o que acontece, o resultado, né? Você tem uma ideia, esse livro aqui, ó, tá todo marcado, ó, você dá uma olhadinha aí, ó, todo marcado, né? Eu já estudei isso com a minha liderança, com outras lideranças, né? Esse livro aqui é bom, toca em alguns assuntos polêmicos. Ele é baseado no livro de Neemias, como Neemias fez, a visão de Neemias, o projeto de reconstrução dos muros. Então Neemias vai aplicar, então o autor aqui coloca isso. Então você precisa ler, cara, você precisa ler. Você que tem uma visão, você está iniciando pastorado agora, né, ou quer renovar aí a sua igreja, você tem uma visão, quer renovar, restaurar, então
te indico, leia esse livro, estude com calma, não queira sair correndo, né, fazer tudo. O próprio autor aqui diz, né, que ele, 9 anos ele levou, né, tinha uma igreja de 300 membros, que já não é tão pequena assim, mas uma igreja de 300 membros, em 9 anos ele foi para uma igreja de 16 mil membros, né, 230 congregações, né, muito trabalho, uma igreja com muitos pastores, né, e por aí vai, né. Então é o Rick Warren na prática, né, esse daqui. Então se você acha que não dá certo, né, os princípios, veja bem que eu estou dizendo, os princípios, né, aplicar exatamente igual os princípios que o Rick Warren coloca, isso aqui prova o contrário, realmente é possível, tá certo? Leitura obrigatória. Agora falando um pouquinho de liderança, né? Liderança que a gente precisa estar sempre lendo, sempre estudando, né? Esse livro aqui do John Maxwell, cara, esse livro aqui, meu Deus do céu, que dizer do John Maxwell, né? 21 leis irrefutáveis da liderança, 21 irrefutáveis leis da liderança, se você preferir. Antes dele ser assim tão, né, expoente, conhecedor de liderança, né, conhecido, aliás, de liderança, antes de ter o Lidera e tudo mais, ele lançou esse livro aqui. Poxa, ó, você vê que tá até bem velhinho, né? Tanto que eu já usei ele, já li, né? Então esse livro aqui é realmente um marco, né? Muita coisa eu aprendi com esse livro. Realmente ele tem razão, a liderança trabalha com leis. Ele coloca essa questão de que se você não aprender a influenciar as pessoas, você não vai aprender a liderar. Quem lidera é quem realmente tem alguém influenciando os outros. Isso não é algo natural apenas. Tem pessoas que têm o dom natural sim, mas tem pessoas que são a maioria, podem aprender a liderar. Então esse livro aqui, você tem que começar. Se você nunca leu nada de liderança, começa por esse 21 irrefutáveis leis da liderança. Eu gosto muito, eu destaco aqui a lei da navegação, né? Gosto muito da lei da navegação, que eu já preguei, eu sempre uso como ilustração dos sermões, às vezes, né, quando encaixa. A lei da navegação diz o seguinte: qualquer um pode pilotar o barco, mas só um líder sabe traçar o percurso. Então ele vai te ensinar sobre isso, que às vezes numa igreja, numa empresa, na família, né, muita gente que é gerente, que faz aquilo que manda e tal, mas o líder é aquele que traça, que fala, vamos por aqui, é o que orienta, o que dá a diretriz, o norte. Então, ó, esse aqui é muito bom, você tem que ler, leitura obrigatória. Logo no início da minha caminhada, né, com o Cristo, também preparando, estudando, né, para o pastorado, para o ministério, para dar aulas, eu me deparei com esse livro aqui, 10 erros que um líder não pode cometer. Essa aqui já é uma outra edição, eu tinha uma edição antiga, né? E eu comprei novamente, estou relendo, né, pela 10ª vez. Esse livro também clássico, que fez a minha cabeça, gente. Ele não é só para a igreja, né? Não é só para um líder eclesiástico, também é para você que é líder em empresa, né, em associação, que trabalha em outra área, porque ele dá muitos insights, assim, muita coisa boa, né, sobre liderança. Ele vai falar sobre a liderança, a influência, a questão da delegação suja, né, que às vezes a pessoa delega algo para alguém, mas fica se metendo, né. Eu aprendi muito com esse livro aqui também, né, sobre os 10 erros que o líder não pode cometer. É verdade que a gente comete sempre erros, né, então é importante um livro assim, para nos guiar. Quero destacar 2 coisas desse livro aqui que eu acho interessante. Aquela frase, ele tem um capítulo que fala: não há espaço para os não conformistas, que a liderança precisa ser realmente de quem é não conformado ou inconformado, né? E ele fala algumas frases, né, idiotas que foram ditas na história do mundo, como por exemplo essa: a fotografia não tem valor comercial, né? Foi dito sobre fotografia. Acho que há um mercado mundial para cerca de 5 computadores, né? Foi dito isso sobre os computadores, que não acreditaram que os computadores iam dar certo. Meu Deus do céu, né? Numa casa hoje tem 2, 3, né? No mínimo, né? Então é isso. E outra coisa que eu queria destacar era uma carta, né? Que seria uma carta fictícia, né? De uma organização de missões para o apóstolo Paulo, né? Se o apóstolo Paulo não entraria, né, em nenhuma organização, né, principalmente nos dias de hoje, porque ele não se encaixaria, né? Então a carta seria de um conselho de missões, né,
falando que Paulo não poderia ser missionário porque ele tinha problema de saúde, porque não viu com bons olhos o tempo integral, tinha que se dedicar ao trabalho, né? Alguns falam que ele era um homem que virou o mundo, como é que pode alguém que tem um testemunho desse ser missionário, né? E por aí vai, né? E aí fala que ele tinha doença por causa do problema dos olhos, né? Quando em Gálatas ele fala, vede com quão grandes letras vos escrevo. Então ele não podia ser missionário porque tinha problema de saúde. Ou seja, no final, né, essa carta dizia que, olha, irmão Paulo, você não pode, né, ser missionário. Já pensou, né, se existisse um conselho como esse na época de Paulo e rejeitasse o apóstolo Paulo, né, nós não teríamos metade do Novo Testamento e as igrejas que ele fundou, né? Ou seja, 10 erros que o líder não pode cometer. Esse aqui é clássico, leitura obrigatória. Brennan Manning, o que dizer do Brennan Manning, né? É uma época da minha vida que eu estava bem chateado, desanimado, né? E em crise, né? Aquelas crises existenciais que a gente tem, principalmente na fé e com a vida cristã. Eu me deparei com esse aqui, Evangelho Maltrapilho. Meu Deus, gente, esse livro aqui é também um divisor de águas, né, com essa espiritualidade individual, né? O Brennan Manning já faleceu, né? Ele é um católico, pasmem vocês católicos, mas ele falava muito de Jesus. E esse livro aqui, o Evangelho Maltrapilho, só para você ter uma ideia da introduçãozinha, né? Esse livro não é para super espirituais, não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese, não é para os legalistas, é para os vasos de barro que arrastam os pés de argila. É um livro que escrevi para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. Esse livro aqui também é encorajador. Ele conta um pouco da história dele, pessoal. Ele foi alcoólatra, né? Teve que lidar com esse problema de álcool e teve que se internar em casa de recuperações algumas vezes. E ele conta um pouco disso e fala como ele conseguiu, né, retornar, como ele conseguiu encontrar Jesus. Realmente é uma caminhada assim, amado. Se você está desanimado, se você aí quer sair de igreja, você que acha que igreja não dá mais para nada, que Cristo, tudo isso é baboseira de pastor, olha, para um pouquinho, lê esse livro aqui, o Evangelho Maltrapilho. Eu gosto muito até do título, porque era como eu estava me sentindo na época. E até a editora Mundo Cristão, né, fez através dessa divisão aqui a textos, o livro assim parecendo um livro velho, né, que é essa ideia mesmo, né, de coisa velha no sentido de coisas antigas que precisam ser resgatadas, né. E não só esse, depois é um impostor que vive em mim, convite à loucura, assinatura de Jesus, amor, obstinado amor de Deus, sabedoria da ternura. Brennan Manning é o cara, né, então leia que realmente vale a pena. E o último livro dessa série aqui, né, clássico que fizeram na minha cabeça, é esse aqui, Poder pela Oração. Esse livro aqui é da editora Vida, é um livro novo, é um clássico, né, como o próprio nome diz, mas é novo, não faz muito tempo que eu tenho ele, mas ele faz jus de entrar nessa coleção aqui, porque ó, eu mesmo, só pra você ter uma ideia como ele é clássico, tanto que eu anotei, coloquei até no grupo de WhatsApp aí dos pastores que eu tenho, né? Gente, esse livro aqui é clássico de oração. Realmente ele coloca que o poder da oração. Se você que é pregador, você não ora, realmente você está matando. Ele fala isso, né? Que existe a pregação para a morte. Se você não ora, e não estamos falando de oração aquela 10, 15 minutos, meia hora antes, estamos falando de vida de oração. Se você não tem uma vida de oração e prega, né? Ele fala que o sermão verdadeiro é uma coisa de vida. O sermão desenvolve porque o homem se desenvolve, né? E ele vai falando, homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Tudo depende do caráter espiritual do pregador. Então, gente, é tremendo isso aqui. Realmente me deu um soco na boca do estômago em relação à oração, né? Sobre a vida de oração com Deus. Eu passei um período aí que o Senhor me renovou nessa questão de vida de oração. Então eu recomendo, se você não lê esse aqui, você que prega, você tem que ler esse livro aqui, né? Para o que você está fazendo, vai comprar, ele é fininho, baratinho, né? 90 páginas, mas é clássico, aquele livro que você lê e relê, anotar, pregar, estudar, comer, tá bom? Faça isso, tá certo? Leitura obrigatória, tá bom?
É isso aí, galera. Eu vou fazer esses vídeos aí sobre livros, né? Se você acha legal, né? Deixa um like aqui no meu canal, tá bom? Compartilhe aí com quem você acha interessante sobre os livros. Essa primeira série aí, 10 clássicos que fizeram a minha cabeça, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.